Então, boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula. E hoje vamos falar um pouquinho sobre a questão de acidentes, né, no trabalho, entender um pouco mais como é que funciona. Deixa eu só colocar na página aqui. Então, falar um pouquinho de acidentes e doença do trabalho, né? Que é um assunto importante que a gente entenda alguns conceitos, já que trabalhamos na área. Falar um pouquinho sobre o que é acidente de trabalho, o que significa acidente tipo e de trajeto, né? Alguns procedimentos para abertura de acidente do trabalho, procedimento para abertura de doença do trabalho, a importância de registrar a ocorrência, né, de acidente ou doença do trabalho, como é feita a investigação de acidente, a importância da investigação de acidente, o que é CAT, maior causa de acidente de trabalho e quem é afetado, né, quando ocorre um acidente de trabalho e como encontrar, né, a NST no portal. Vamos ver algumas situações aqui. Então, o conceito básico de acidente, né? Acidente de trabalho é qualquer ocorrência não programada e inesperada, né, que interfere ou interrompe o processo normal de atividade, trazendo como consequência isolada ou simultânea perda de tempo, lesões ao homem e ou danos materiais. Então, isso é considerado um acidente. Resumindo, é ocorrência que não... Só deixa eu... Ocorrências que não resultam de lesões e danos materiais devem ser encaradas como acidente de trabalho, né? Aí tem as leis, que são as leis que falam mais sobre a questão do trabalho previdenciário, né? O direito previdenciário. E tem algumas questões que são importantes que nós entendamos. Então, nessa lei fala sobre algumas coisas que equipara-se também a acidente de trabalho, né? Para efeito de lei. Então, o primeiro ponto é acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou perda de sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija, né, atenção médica para a sua recuperação. Então, não precisa também ser uma causa única que tudo foi ligado ao trabalho, não. Diz que não precisa ser dessa maneira, né? Mas que tenha contribuído de uma forma já é equiparado também a acidente do trabalho. Segundo ponto, acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de... Pode ser um ato de agressão, também é considerado pode equiparar acidente de trabalho, sabotagem, né, ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Pode ser equiparado acidente de trabalho também ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho. Ato de imprudência também, de negligência, né, ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho. E também equiparar a acidente de trabalho ato de pessoa privada no uso da razão, ou pode ser a questão de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos, né, que não é normal, ou decorrente de força maior. Então, tudo isso é equiparado também a acidente de trabalho. Outro aspecto também que pode ser considerado como acidente de trabalho, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, né?
equiparado também acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. E quais são esses exemplos, né? Na execução de ordem ou na realização de serviços sob a autoridade da empresa. Então, vamos imaginar que você foi designado para sair do trabalho e fazer uma atividade em outro estado, sei lá, em Recife. E nessa ocasião que você está indo para Recife, acontece um acidente desse aqui para acidente de trabalho, né? Foi uma ordem relacionada à empresa e você, nesse trajeto aí, aconteceu um acidente. Também é considerado na prestação espontânea, né, de qualquer serviço, a empresa que ele evitar prejuízo ou proporcionar proveito. E pode ser até uma situação que a empresa nem te pediu, mas você fez uma ação, né, de maneira espontânea, mas para ajudar a empresa. E, de repente, aconteceu um imprevisto, também é considerado também acidente de trabalho. Outro fator também é acidente sofrido, né, pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho. Em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação de mão de obra, independente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado, né? E no percurso da residência para o local de trabalho ou desta para aquela, né? Qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado, que é chamado acidente de trajeto, né? Existem muitas dúvidas sobre isso, onde muitas empresas, talvez pessoas falam que só é considerado acidente de trajeto se for no transporte que a empresa está disponibilizando. E na lei diz é muito claro, né? Que independe qual é o meio de transporte de locomoção, né? Importante que cumpra o trajeto normalmente que vai para o trabalho, ou vice-versa. E acidente típico é aquele que ocorre no local de trabalho que determina, né, a lesão associada às atividades de trabalho desenvolvidas. É aquele acidente natural que acontece no ambiente de trabalho. Isso aí é um acidente típico. Já o de trajeto é aquele que ocorre no percurso da residência para o trabalho ou do trabalho para a residência. Então, a gente vai ver mais para frente que quando é de trajeto, existem algumas nuances que a gente precisa comprovar, né? Principalmente o nexo causal, se a pessoa ela fugiu do roteiro que ela normalmente faz, né? Da casa para o trabalho, trabalho para casa. Então, tem alguns aspectos a mais, mas é considerado também acidente. E na lei complementar, né, 40.992, dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos, né, e de outros servidores também. E a gente não vai entrar em detalhes. Aqui fala, né, que a prova do acidente será feita no prazo de... Isso aqui é relacionado aos servidores, também a gente não vai entrar em detalhes. Esse aqui que é o mais importante, né? Qual a diferença, né, no registro de acidente típico, que é aquele que acontece dentro do trabalho, e aquele que acontece no trajeto, né? Então, a responsabilidade da empresa sobre o trabalhador perante a justiça e o valor do imposto a ser pago, né? Isso é a grande diferença. Deixa eu só colocar aqui na página aqui. Aqui está um ciclo completo, né, do questão do acidente de trabalho. A pessoa se acidentou. O primeiro passo importante é informar a chefia, depois vem o atendimento. Do atendimento vem a questão de dirigir aos órgãos competentes, registra isso, depois faz a investigação, né? Então, quando se acidentar, importante informar o colega de trabalho, a chefia,
e peça mais alguma informação importante. Deixa eu só acrescentar o colega aqui. Antes de chegar no assunto aqui, a CAT, né, que é a comunicação do acidente de trabalho. Quem pode emitir a CAT, vocês sabem? Alguém sabe responder? Vou botar na parte da CAT aqui. Não sei não. Uhum. A CAT ela pode ser emitida por qualquer pessoa, sabe? É importante que tenha testemunha, mas a CAT ela pode ser emitida por qualquer pessoa, então a gente não precisa esperar que alguém da empresa faça. Nós mesmos podemos fazer, um familiar. Só precisa de uma testemunha. Pode ser o bombeiro que esteja acompanhando, alguém da SAMU. É importante que a CAT seja emitida, né? E eu queria mostrar só aqui um esquema, né? Quando faz uma investigação de acidente, o primeiro ponto é saber a causa, né? Por que que de fato aconteceu. A causa a gente vai investigando a origem, né, do acidente para descobrir qual foi as causas. Depois da causa dela ser levantada, o fato e o efeito disso, né? Com aquela causa gerou tal efeito, que foi o resultado. E dessa investigação, o mais importante é tomar ações. Primeiro, ações que a gente busque solucionar as causas, mas mais do que isso, são ações que eliminem de fato qualquer possibilidade de ter recorrência, né? Então, a investigação ela é feita justamente para que o acidente ele não se repita novamente. Essa semana mesmo, teve um DDS extraordinário justamente porque teve um acidente onde o colega ele teve um imprevisto com as mãos. Ele foi levantar um peso e acabou prensando os próprios dedos, né? Então, esse DDS foi feito de maneira emergencial, porém, foi feita investigação e percebeu-se que ele não seguiu o procedimento. Que quando se passa de determinado peso, não se deve usar mais as mãos, tem que usar o equipamento. Então, por que que ele não seguiu o procedimento, né? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Por que deixou-se de seguir o procedimento se ele foi treinado e sabia da informação? Então, é essa análise que precisa ser feita. Então, a finalidade principal de fazer uma investigação é buscar, única e exclusivamente, as causas que provocam aquele acidente, fazendo recomendações para que não venha a repetir-se das mesmas circunstâncias. Então, o mais importante é isso, né, de fazer investigação. Não é buscar os culpados, mas é fazer com que esses problemas eles não voltem mais a acontecer. Falando sobre CAT, né, que é a comunicação no trabalho. Hoje, os documentos, nós sabemos que o PPRA ele vai ser descontinuado. Vocês sabem quais são o documento que vai substituir o PPRA? Que é o que antes era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Hoje já veio um novo programa. Vocês já viram falar? Também não. Esse novo programa é chamado de PGR, né? É Programa de Gerenciamento de Risco. Inclusive, muitas empresas elas estão mudando suas documentações para que possa se alinhar essa nova modelagem. Inclusive, lá na empresa está tendo uma força-tarefa muito grande para mudar todas essas documentações, né? Então, esses documentos são importantes, porque esse documento dá o norte para que
todos os riscos sejam bem transparentes para que as pessoas entendam quais são os riscos das suas atividades e como se proteger para esses riscos eminentes, né? Então, essa orientação pode ser em papéis impressos ou na própria intranet. Em algumas empresas usam a própria internet local para divulgar isso. Esse risco pode ser também mostrado em DDS, né? Pode ser através de outros tipos de sistema, pode ser através de relatório de treinamento. Enfim, é importante que as pessoas elas precisam ser informadas. Só para a gente entender, acidente típico versus acidente de trajeto. Qual a diferença básica? Quem pode me dizer? Você fala que de trajeto de ida e vinda, né? E acidente de trajeto é que tipo de acidente? Pode ser entre carro, né? Ou um atropelo. Eu Isso, creio que não é isso? Ou exatamente. tipo, Pode falar. você tá tipo também no celular e é distraído, de repente você tá ali dirigindo, aí acontece de um acidente também. Aí é tipo um acidente de trajeto, né? A pessoa tá distraído. Uhum. Só um ponto Uhum. que queria que vocês entendessem. Assim, acidente de trajeto é aquele que acontece fora da empresa. É Ou isso, seja, é no trajeto do seu trabalho para a sua residência ou da sua residência para o trabalho. Então, esse acidente ele não acontece dentro da empresa, mas fora dela. Deu para entender? entendi. É no trajeto. Talvez quando você vai pegar o ônibus que a empresa está oferecendo para voltar para casa, ou quando você sobe na sua moto ou vai no seu carro indo em direção à sua casa e acontece alguma coisa, então isso aí é chamado de acidente de trajeto. Entendi. A polêmica é o seguinte, porque existe algumas coisas que pode acontecer que de repente pode descaracterizar que não seja considerado acidente de trajeto. Em algumas situações, por exemplo, quando a pessoa, você vai do trabalho para casa, mas vamos imaginar que você saia do trabalho e não vai diretamente para casa. Você vai passar no supermercado. Então você já mudou seu roteiro, passou no mercado. Aí do mercado para a sua residência acontece um acidente. Isso é considerado acidente de trajeto? Rapaz, eu creio que rapaz, eu creio que sim, viu? É isso que a gente precisa ter essa informação. Pela É, lei, isso não é considerado acidente de trajeto. Por quê? Porque você desviou seu caminho. entendi, Entendeu? Então, entendi. então, quando você desviar do seu caminho, passar em qualquer outro lugar que não seja o habitual, isso já é desconsiderado acidente de trajeto. É por isso E que se tipo assim, eu assim, foi o que me veio, né? Tipo assim, pode você falar. você desce do exemplo, do ônibus ou da van, não sei. Aí a padaria é em sentido à direção à sua casa. Aí é acidente de trajeto ou também está desviando? Tipo, é o mesmo sentido, Sim. É por isso entendeu? que, por isso que tem um documento chamado nexo causal, ou seja, eles vão verificar, vai fazer uma investigação, de fato, né? Aí nessa investigação, no caso que você está contando aí, a padaria já é na direção da sua residência. Então, isso vai para a justiça e tudo, mas eu acho que vai ser considerado acidente de trajeto, porque não desvia o foco, né? Ah, Porque, entendi. porque se é na mesma direção. É, só Mas se todo caso acidente. mudar o caminho, né? No caso, mudou o Isso. caminho.
Agora, vira. todo acidente de trajeto, ele é investigado para saber se de fato alguma coisa vai desconsiderar ou não. Entendi, Entendeu? entendi. Mas o acidente típico, não. O acidente típico não precisa ser investigado para saber se vai ser considerado, porque é típico, ou seja, aconteceu dentro do trabalho, na sua atividade. Então, não tem nem o que questionar, é acidente de trabalho. Deu para entender a diferença? Entendi. Por exemplo, eu trabalho com, com solda. Então, eu estou lá no trabalho fazendo a atividade de solda e acontece um acidente. Então, é considerado acidente típico, porque foi durante a minha atividade no ambiente de trabalho. Então, não tem nem o que questionar. O de trajeto que precisa ser analisado mais profundamente para ver se vai ser considerado ou não com esses critérios, principalmente quando se faz desvio do trajeto. Por exemplo, É, onde eu trabalho mesmo, a empresa não aconselha que as pessoas vão trabalhar de moto. Só que, se a pessoa quiser ir trabalhar de moto, a empresa não pode impedir. E se acontecer um acidente, ele indo da casa dele, da residência para o trabalho de moto, é considerado acidente de trajeto. Por mais que a empresa tenha aconselhado a não ir, porque na própria lei diz que não importa qual é o meio de locomoção. O importante é que ele está no trajeto correto. entendi agora. Deu para ficar claro aí, né? Deu para ficar claro. Teve até um acidente, tem tempo já, até o quê? Até meses, mas isso foi na ilha, faz parte da empresa também da Dalquímica. Aí até o rapaz chegou a óbito. Aí verificaram o caso disso aí, mas aí, como o senhor falou agora, eu acho que deve ter resolvido a situação. E ele era uma boa pessoa, todo mundo, né, gostava, mas quando acontece um acidente, alguma coisa, né? E aí já algumas empresas já querem tirar, já quer sair de cena, mas essa aí eu acho que ajudou os entes queridos que ficou. Sim. Principalmente que tem algumas sanções, né? Quando acontece um acidente, principalmente se há fatalidade, a empresa ela é penalizada. Se acontecer um acidente, sei lá, com um afastamento, alguma sequela, quando o funcionário ele volta para o trabalho, ele precisa, ele tem uma estabilidade. Então tem toda uma situação que o acidente não vai favorecer em nada a empresa, né? Nem a empresa, nem a pessoa que se acidenta. Então, por isso que as empresas elas estão investindo muito nessa questão de SSMA, justamente para evitar esse tipo de imprevisto, né? No meu departamento lá, uma pessoa da operação ele se acidentou, ele machucou os dedos da mão e ele passou 5 a 6 meses trabalhando comigo no escritório, né? E aí o coordenador, com outra pessoa, sempre estava levando ele para Salvador para fazer exames. Ou seja, era um desgaste muito grande com esse funcionário para cima e para baixo, pegando um lado de um médico de outro, para ver se melhorava, fazendo fisioterapia. Ele passou 6 meses trabalhando comigo, até se recuperar para poder voltar para a área. Então, o acidente ele não é bom para ninguém, né? Nem para a pessoa que se acidenta, que o rapaz que se acidentou, esse que trabalhava comigo, os dedos, ele não consegue dobrar perfeitamente, né? Ele já está trabalhando na área, mas os dedos não voltou 100% do que era antes. Então, toda a questão de mobilização para evitar o acidente tem que ser feita. A questão da conscientização ainda é o melhor caminho, sabe, de livrar-se do acidente, porque as pessoas tendo consciência do que ela precisa cuidar da sua própria segurança, ela evita muitos riscos, né? Ela evita a trabalhar de maneira segura,
em várias situações. Aqui vai mostrando situações de perigos, né? Empilhadeira, na hora da produção, estresse, enfim, no trânsito. Então, os maiores índices de acidentes constatado é queda, né? Queda, isso acontece em várias empresas, né? Seja subindo uma escada, numa cadeira, se movimentando para o almoço, ou no próprio departamento, né? Então, precisa ter uma atenção muito especial. Lá, muitas pessoas já ficaram afastadas no próprio trajeto, andando, né, de um departamento para outro. Talvez a condição insegura da via, com buracos. Então, são situações que a empresa ela precisa se preocupar e os funcionários também, né? Principalmente hoje com a onda do celular, que muitos funcionários eles vão andando e ao mesmo tempo teclando no celular. E isso lá já aconteceu vários acidentes. E aí quais são os principais motivos, né, que levam a isso, né? Calçado impróprio, principalmente mulheres que usam salto muito alto, né? Em algumas empresas existe um padrão. Tem um piso molhado, piso encerado, obstáculos, colisão entre pessoas, a falta de sinalização, mãos ocupadas, né? Principalmente em subir escadas. Em maior situação de acidentes em trajeto, né? Torção e quedas nas calçadas e nos ônibus, né? E colisão e quedas em motocicletas. Então, é por isso que algumas empresas, até na empresa que eu trabalho, aconselham os funcionários de evitar de ir de motos, né? Justamente porque o índice é muito grande de acidente com motocicleta. Quais são os principais motivos? Né? Falta de atenção, atraso, né? Pressa para chegar. Então, quando a pessoa está atrasada de casa, ela quer acelerar para que não possa se atrasar ainda mais no trabalho e acaba acontecendo alguns imprevistos. Inexistência da prática de direção defensiva, né? Algumas pessoas que até já fizeram direção defensiva quando estavam na autoescola, mas foi o único momento, eu já não lembro mais dessas práticas. Questão de desrespeito às leis de trânsito e a falta de manutenção dos veículos, né? E aí vem a questão de doenças no trabalho que pode ser desenvolvida. Então, algumas das doenças mais desenvolvidas são nos membros superiores, principalmente com esforços repetitivos, né? Então, esse assunto aqui eu vou deixar para a próxima aula, que a gente vai entrar mais em detalhes sobre as doenças, né? Mas eu espero que tenha ficado claro aí sobre as questões de acidente, principalmente o que é acidente típico e acidentes de trajeto. Alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer? Hoje não. Eu hoje não tenho nenhuma, não. Só a dúvida foi aquela mesma. Então tá bom, então agradecer a todos aí pela participação. Uma boa noite para vocês. Boa noite, professor. Boa noite.